Despedida de Keno emociona toda a família tricolor. E aí, as pessoas que perseguiam o Keno, o consórcio que perseguia o Keno, notaram o ocorrido e já começaram a culpar os outros, em vez de assumir a culpa própria. Mas vamos falar sobre isso mais para frente. Tá? Hoje tem Brasileirão, família. Hoje é a estreia. Papai do Céu nos abençoe, que a gente consiga uma boa vitória e mire o título até o final. E a notícia triste de hoje. Morre o nosso craque, eterno craque, Carlos Alberto Araújo Prestes. Ou simplesmente o nosso eterno ponto esquerda Tato. Tamo juntão, mano velho. Mais uma vez, obrigado pela presença. Uma quarta-feira abençoada para todos vocês. Que Papai do Céu dê muita luz, alegria e saúde. Família, brigadão pela presença. É muito bom tê-los por aqui. E eu já os convido. Chegue no canal, deixe seu like, se inscreva. Aqui a casa é sua, irmão. Faça o que vocês quiserem. O like é 0800 até 50.030. É com vocês mesmo. Valeu, família. Dá essa moral pra gente. Desde já, meu muito obrigado, família. E galera, hoje começa o Brasileirão. Ok? Então, quero deixar já uma coisa clara de início. Que eu tô vendo muita gente comentando. Ah, vai pegar o Grêmio. Poxa, é bom porque o Grêmio jogou com o time titular contra o Inter. Tomou um sacode de 4. Então é molinho no Maracanã pro Fluminense. Não caia nessa. Quem tem que fazer o jogo ficar fácil é a gente. Quem tem que fazer o jogo ficar fácil é a gente. O Grêmio não jogou mal contra o Inter. Não se deixe levar pelo placar. O placar foi mentiroso. Ok? Quem viu o jogo acompanhou. Sabe que o Grêmio fez 2-1. Agora, o que desnorteou o Grêmio foi que o Grêmio tomou 2 gols em 2 minutos. O Borré, que desde quando chegou ao Inter não diz ao que veio, resolveu dar o ar da graça. Borré fez um gol de empate, 2-2, e o 3-2 um minuto depois. Aí desmontou o Grêmio. O Grêmio ficou sem entender. E um pouco depois teve o gol do Bernabéu. Então, não se deixe levar pelo resultado. Lá estadual, esquece. Brasileiro começa hoje e é clássico nacional. O Grêmio é uma equipe muito grande, tem que ser respeitado. Ok? A gente começa a vencer a partida através do respeito. Eu acho que é por aí. Mas quero saber a opinião de vocês. Tá? É um prazer enorme ver o Zubeldia na beira do campo. Graças a Deus, Papai do Céu abençoou. Nosso treinador está bem, está voltando à batalha hoje. Tá? E eu acredito, com algumas poucas dúvidas, né? Tem algumas outras que eu discordo dele, mas eu apoio a escolha dele, com certeza. Mas eu acredito que o Fluminense vai a campo hoje com Fábio, Samuel Xavier, James, o Freitas e o René. Pode aparecer o Arana. Okay? No meio, Martinelli, ele vai de Donato, eu iria de Bernal e a Costa. Na frente, Canóbio, JK e Serna. Aí eu vejo muitas perguntas, família, que eu já comentei aqui, mas desculpe eu ser repetitivo, mas porque os caras batem muito nessa tecla. Eu tenho que responder. Eu vejo sempre a pergunta, aonde vai jogar o Savarino? Quem vai sair pro Savarino? O Savarino já está com a 11, que era do Keno. Ele vai jogar onde o Keno estava jogando, sentado no banco. Lá que é a posição dele no momento. Ok? Savarino é um jogador bom, tal, mas tem que mostrar serviço primeiro, irmão. Que não é casa da mãe Joana, não. Eu sei que tem algumas pessoas que falam do futebol do Fluminense, que falam de Fluminense, que tentam, que formam a opinião da torcida, né? De certa forma, quem se deixa levar, que já acha que o Savarino vai chegar, vai vir, porque qualquer jogador que estiver fora do Fluminense é melhor do que os nossos.
Vocês já repararam isso? Todo mundo que tá lá fora é melhor do que tem aqui. É incrível, cara. Os nossos jogadores não têm moral nenhuma com essa rapaziada. Agora estão puxando um saco do Savarino absurdo. Vai passar 1, 2 meses, vão começar a pegar no pé do cara. Simples. Lembra com o Otávio? Quando o Retranca Menezes cismou com o Otávio, eu aqui no canal já gritava: galera, não precisa de Otávio. Nós temos Bernal e temos o Wallace. Não, mas o Otávio é bom, porque o Retranca quer, que o Retranca é maravilhoso, que o Retranca fala bem, ele faz coletiva legal. Agora estou aí reclamando do Otávio. Vai puxar o saco do Retranca Menezes, pô. Vocês puxaram o saco do cara pro Otávio vir. E não é questão do Otávio ser ruim de bola, não. Já falei isso outras vezes. A questão do Otávio, ele é um volante mais centrado, mas o estilo de jogo dele não casa com a maioria dos jogadores que nós temos. Eu vejo só por aí. Mas isso não quer dizer que o cara seja ruim de bola. Entendeu? Mas as pessoas que apoiam o hoje menosprezam o amanhã. Temos que ter atenção com isso, torcedor. Não se vá, não deixe se levar por qualquer comentário não, galera. Não deixa não. Ok? Então hoje, 19h30, Fluminense e Grêmio. Não quero saber quem é o árbitro, não quero saber. Estou focado no Flusão. Nós temos que fazer o máximo para buscar a vitória. O importante é jogar bem para buscar a vitória. Eu não digo nem a vitória seja o mais importante. O mais importante é jogar bem. Porque jogando bem, consequentemente a vitória chega. Se por acaso não ocorrer com a gente jogando bem, dá confiança para o segmento do campeonato. Mas a estreia é sempre importante. Ok? Eu penso dessa forma. Mas quero saber a opinião de vocês. Família, infelizmente, nosso querido Carlos Alberto de Araújo Prestes, o Tato, nos deixou um câncer no esôfago, acabou levando o nosso craque. Quem não conhece o Tato, não sabe quem o Tato foi o ponto esquerda da época de ouro dos anos 80, quando nós fomos tricampeões carioca, 83, 84, 85 e campeão brasileiro em 84. E o Tato, ele era habilidoso, forte, entendeu? Partia para dentro, muito insinuante. E eu gostava de ver, rapaz. Dizem que ver a desgraça dos outros não é legal, né, cara? Mas nesse ponto é legal sim. Eu gostava de ver o desespero dos laterais adversários quando iam pegar o Fluminense. Porque o Fluminense tinha 3 pontos esquerdas maravilhosos, cara. O Fluminense tinha o Tato, que era mais forte, mais encorpado, muito habilidoso, porém não tinha tanta velocidade, tinha boa explosão e não era lento, mas não tinha grande velocidade. Só que a habilidade do Tato era diferente, mano. Ele dava cada corte seco, que Deus me livre. Aí quando eu via, início do segundo tempo, o lateral cansado, o Tato também, aí subia a placa, vai sair o Tato, sai o 11, entra o 16. Aí o lateral pensava, agora eu vou respirar. Coitado. Mero engano. Saiu o Tato, entrava o Paulinho. Mais habilidoso que o Tato, mais franzino, é verdade. Porém, muito mais rápido. Aí, coitado. O lateral pedia arrego. E quando o Tato ou o Paulinho não podia jogar, ainda tinha o Valber. Era cria da base, cria da Laranjeira, ponto esquerda abusado também, rabiscava. Mas esse saiu cedo do Fluminense, porque com o Paulinho e Tato à frente ia ficar difícil, né, irmão? Aí para vocês, alguns lances do Tato, saiu num torneio fora do Brasil, Romerito rouba a bola, aciona o Tato, e o Tato vai dentro do gol, o zagueirão tenta salvar e entra com bola e tudo. Cara, Tato era muito bom, bicho. Era muito bom, marcou a época. Foi um dos meus ídolos. Tato era brabo demais. Poxa. Aí já é contra o Botafogo. Rapaz, olha o corte seco que ele vai dar. Alfinete, que saudade do Alfinete, rapaz. É, lateral tricolor com o nome de Alfinete. Washington Negão. Categoria do Negão.
Se mete não, Eduardo. No pé do Edu. Agora é o Tato. Olha o corte seco. Já desmonta o zagueiro, ó. Tchau. O outro também ficou. Segura a pancada, parceiro. Tato era brabo demais. Muito brabo, irmão. E por fim, chapeuzinho do Washington. Isso aí é Fluminense e Corinthians. Primeiro jogo da semifinal do Brasileirão de 8-4. Sei lá em São Paulo, Pacaembu. Tato de direita. Isso é raridade. Tato fazer gol de direita é raridade. Me lembrou aquele gol do Tartar contra o Vasco. Isso era muito raridade. 2-0 lá no Pacaembu. Gol do Assis e do Tato. Segundo jogo aqui. Esse amigo que vos fala estava no Maracanã. Ficou surdo por alguns minutos. Estourou um morteiro acima da minha cabeça. Mas 0-0, fomos campeões brasileiros de 84, eu estava lá. Família, que Papai do Céu abençoe toda a família tricolor, a família do Tato, principalmente, que está lá sofrendo. E assim como o Papai do Céu, eu peço a bênção dele para a família do Tato. Peço também para que receba o nosso ponto em bom lugar lá no céu. Família, é lamentável também a despedida do Keno. Por que eu acho lamentável? Porque eu comento com vocês aqui, já tem algum tempo, sobre a forma de cobrança que vem acontecendo no nosso time. Mudou de uma forma estranha. Até o Diniz, as pessoas botavam pilha na torcida e muitos torcedores caíram nessa pilha, tá? Muitos torcedores caíram nessa pilha. As pessoas que falam de Fluminense de forma assim, absurda, espalhafatosa, falavam besteiras aos montes do Fernando Diniz, para denegrir a imagem do Fernando Diniz, para jogar ele contra a torcida. Ok? Isso contaminou muita gente. Não só a torcida, como outras pessoas que falam de Fluminense também foram influenciadas por essa rapaziada. Porém, quando o Diniz saiu e entrou o Retranca Menezes, as coisas mudaram. O cara fazendo um monte de merda e só falava dos jogadores. Ninguém acusava o treinador. E o que chamou a minha atenção e o ponto alto da minha indignação foi esse treinador dar uma banana pro torcedor e essas pessoas que falam de Fluminense passaram um pano de uma forma absurda. Ignoraram assim de forma absurda. E qualquer coisa pegava no pé dos jogadores. Como faz até hoje. Então, tanto como Retranca Menezes, como o Renato Preguiça, porque o Renato só quis trabalhar até o Mundial. Depois entrou o módulo férias e fez tudo para poder sair. Inclusive entregou de mão beijada uma final de Sul-Americana. Então essas pessoas fizeram uma gestão de grupo muito ruim. E ao meu ver, isso prejudicou muito, não só o Keno, como o Lavega, como o Lescano, como o Riquelme. Prejudicou muito. Vamos fazer um exercício de raciocínio, coisa rápida. Já comentei aqui, mas vou repetir para poder ilustrar o meu comentário. Se eu tenho o Canóbio mal, eu vou substituir pelo Keno. O Keno não entrou bem nesse jogo. Beleza. No jogo seguinte eu tenho o Serna mal. Vou substituir pelo Keno. O Keno não entra novamente bem, ele não entrou bem novamente. Só que a gente sabe que o Keno pode entregar. Então, parceiro, se 2 jogos ele entrou mal, Keno, segura aqui. O Soteldo, o Riquelme, Lavega, vai lá, entra. Bota outro, irmão. Deixa o Keno recuperar o bom futebol. Porque muito desse desgaste veio por insistir com o Keno quando o cara não está no momento bom. Às vezes não é só ritmo de jogo. Às vezes o cara pensa, o corpo não obedece e nada dá certo. O nome disso é má fase. Acontece com todos. Todos os jogadores do planeta Terra. Quem é jogador profissional está sujeito a isso. Mas aí,
surgiam perseguições, comentários absurdos, tipo, o Keno tá chorando, mas a culpa é da diretoria, que ele tinha que ter saído há 2 anos atrás. Porra, olha o comentário absurdo, cara. Olha o comentário absurdo, como é que você quer que alguém saia do time porque você quer. Sua vaidade vai ficar acima do clube, acima do comando técnico, acima da diretoria. Eu acho isso bizarro. Aí vem o outro para tentar passar um pano, né? Para tentar não ficar mal. Bem, agora eu vou fingir que vou defender o Keno. Viu? O Thiago Silva saiu e não fez nem a metade da despedida do Keno. Galera, isso não cola. Torcida tricolor, já falei, não é burra. Torcida tricolor não é burra. Pegou no pé, prejudicou, falou mal do cara o tempo todo. Aí agora quer ser solidário ao cara. Pô, irmão. Aí é chamar o torcedor de idiota. Ok? Infelizmente, eu continuo afirmando, galera. Essa pelo menos é a minha opinião. Começamos a perder tempo quando tirou o Diniz, quando veio o Retranca Menezes, ok? Com o Renato Gaúcho foi até o Mundial. Depois virou Renato Preguiça. Com o Renato não perdemos tanto. Mas em 2024, eu lembro a vocês que nós tínhamos um treinador retranqueiro, medroso, que tinha um bom elenco na mão, um elenco que havia sido campeão da Libertadores, campeão da Recopa, bicampeão carioca, e o cara quase nos rebaixou porque jogava na retranca contra os piores times do campeonato. Aí, filho, não é Keno que dê jeito, porque os jogadores de ataque são sacrificados. O cara só quer retranca. Na cabeça do cara, o mais ofensivo do time dele seria o Lima. Pegava Caão Elias aí, que tantos elogiam, o cara jogava de volante. Então, irmão, eu particularmente, eu lamento muito a despedida do Keno. Eu acho que o Keno tem lenha para queimar. Tem muita lenha para queimar. Vai brilhar lá no Curitiba. Não tenho dúvida disso. Mas eu deixo claro aqui só a atenção da forma de como a gente trata nossos atletas, rapaziada. Vamos dar moral. Se tá com a armadura tricolor, tem que dar moral. Eu falo isso sempre. Ok? Ontem eu falei sobre a despedida do Keno. Então aqui eu vou encerrar por aqui, mas vamos dar moral, família. Tá com a armadura tricolor, vamos dar moral. Porque muita gente falava que não tinha reserva, não tinha elenco. Ah, vai botar o Lavega, garoto novo. Primeiro jogo do Lavega lá no Curitiba. Quem acompanhou os melhores momentos, pelo menos, já deve ter pensado assim, ó. Putz, grilo, por que não botou o Lavega aqui antes? Mas isso eu falo pra vocês. Tá no profissional, bota pra jogar. Por isso que eu falo pra vocês que nossos zagueiros, nós não temos 4, nós temos 6. Tem que dar moral pro David Schultz, pro Loyola. Não são crianças, são profissionais. Então temos que dar moral. Porque são eles que quando entrar vão dar conta do recado. Mas essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Ok, família? Então hoje, 19h30, Fluminense e Grêmio, direto do Maraca. Vamos Flusão com mais uma vitória. Valeu? Família, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Forte abraço a todos e tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor. Lealdade tricolor. Imensurável. Não tem tempo de validade. Ela vai passar por encarnações, reencarnações, reencarnações e assim por diante. Até a próxima, a gente se vê por aí.